Pessoal, a partir de agora a gente vai falar sobre as funções inorgânicas. Quem são elas? São grupos de substâncias que os químicos, de uma forma muito conveniente, organizaram para facilitar o nosso estudo de todas as substâncias, né? A química tem um número de compostos muito elevado, mas muito elevado mesmo. Se a gente fosse estudar substâncias isoladamente, seria muito complicado. Na verdade, seria um trabalho inviável. Então, para facilitar esse estudo, para torná-lo viável, a gente faz essa divisão em grandes grupos. São as funções. Aí tem as funções orgânicas, vamos estudar lá na química orgânica, álcool, aldeído, ácido carboxílico, hidrocarboneto, cetona, éter e assim por diante. E aí tem as funções inorgânicas, vamos estudar a partir de agora. Eu vou estudar com vocês 4 delas: ácido, base, sal e óxidos. Tem outras, mas essas são as mais importantes, tá? São bem menos numerosas as funções inorgânicas, mas tem muita coisa para a gente falar. Então vamos dizer que para cada uma delas a conversa vai se estender um pouquinho mais aqui, tá certo? A primeira função que nós vamos estudar é a função dos ácidos. O termo ácido está presente no cotidiano, né? Às vezes você fala isso, às vezes sem critério também. Nossa, esse alimento está muito ácido, esse suco ficou muito ácido. Você sabe que lá na bateria automotiva tem algum tipo de ácido. Então estão presentes no nosso cotidiano. De fato, o sabor azedo é uma característica incomum. Ácidos têm sabor azedo, mas você não pode, por exemplo, tomar o ácido da bateria. Tá? Ele é um ácido muito tóxico e muito corrosivo também, que por sinal é outra propriedade dos ácidos. Podemos dizer que tem sabor azedo, podemos dizer que tem propriedade corrosiva, podemos dizer que estão no nosso cotidiano. Alguns são alimentos, como o suco, né? Eu citei suco de limão, suco de laranja, suco de abacaxi, eles são mais ácidos. Ele tem, entre outros compostos, ácido cítrico na sua composição. O vinagre também é um exemplo de um ácido que a gente pode comer. Já outros, a gente não pode fazer isso daí porque são mais tóxicos ou porque são corrosivos, né? Tem um ácido que a gente pinga nos nossos olhos, é o ácido bórico. Ele é muito fraco e ainda assim a solução em que ele tem esse uso oftálmico é uma solução muito diluída. No comércio ela é chamada de água boricada. Você provavelmente já ouviu falar desse composto, beleza? Todas essas são características comuns, né? Mas não são boas o suficiente para a gente torná-las como uma definição do que são os ácidos. Não são boas o suficiente. A definição oficial, ou melhor, a primeira definição que existiu para ácidos é essa que eu estou colocando aqui, porque depois eu vou falar de outras, tá? Essa definição foi dada por um cara chamado Arrhenius. Ele era um químico sueco. Ele disse o seguinte: ácidos são compostos covalentes ou moleculares, lembra daquela revisão de química básica, tá? Compostos covalentes que em solução aquosa, estou resumindo ali, ou seja, quando você joga na água, eles se ionizam, liberando H+, como um único cátion. De tudo isso que eu falei, o que você nunca vai esquecer, H+, ácido H+, você vai acabar fazendo essa associação, tudo bem. É um jeito ainda muito elementar de definir ácidos, mas não está errado, tá? Segundo a teoria de Arrhenius, sim, essa é a definição do que seria um ácido. Vamos entender agora por meio de uma reação. Um ácido muito comum, ácido clorídrico, é o ácido do seu estômago, aquele que auxilia na sua digestão. Ele tem essa fórmula HCl. Jogando em água, né? Ou seja, em solução aquosa, por isso que a água está em cima da setinha aqui, ele vai se ionizar. O que significa ionizar? Formar íons. Vai ter uma aula só sobre isso. Ionização e dissociação, a diferença entre esses conceitos, muito confundidos, mas são conceitos diferentes, tá? Mais para frente eu falo disso. Então aqui o ácido clorídrico se ionizou, formando H+, e qualquer coisa menos. O ácido vai ter alguma coisa menos, tem que ter. Se tem um positivo, tem uma parte negativa também. A parte negativa aqui é o cloreto, o Cl-. Mas o que tem que sempre ter é o H+, beleza? Ácido nítrico, isso aqui é um outro também muito utilizado, muito importante.
ele se ioniza, libera o H+, e tem o resto ali como carga negativa, NO3-. Beleza? O que tem em comum entre os dois? Ambos têm o hidrogênio e em solução aquosa eles se ionizaram, liberando o H+, como o único cátion. Tá? O cátion, lembrando que é a carga positiva, é o íon de carga positiva. E aí a gente vai ter depois esse negócio aumentando. Pode ter hidrogênios que tenham, aliás, ácidos que tenham 2, 3, 4 hidrogênios, isso vai acontecer também. O importante é que a gente não fuja dessa definição. Beleza? Isso daí é a definição de um ácido. A partir de agora a gente começa a classificá-lo, colocá-lo em cada uma dessas substâncias, né, em caixinhas cada vez menores, segundo alguns critérios que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro tipo de classificação vai ser em relação à presença ou não do átomo de oxigênio. Tá? O hidrogênio é obrigatório. Para ser ácido tem que ter hidrogênio. Mas alguns ácidos, vários deles eu diria, têm oxigênio também na sua composição. Então, como ele aparece bastante, um dos critérios para classificar ácidos é justamente presença ou ausência deste elemento químico. Hidrácidos são aqueles que não têm o oxigênio. Gente, pelo amor de Deus, não vai me falar que um hidrácido é o que tem hidrogênio. Afinal, todo ácido tem o hidrogênio. Já está na definição. Tanto o hidrácido quanto o oxiácido, que eu já falo. Tá? O hidrácido, a definição correta é aquele ácido que não tem o oxigênio na sua composição. E aqui eu tenho alguns exemplos. Tá? O HCl, que já mostrei, o HF, o HCN, perceba que ele tem dois elementos além do hidrogênio e nenhum deles é o oxigênio. Ó, o H2S, que tem dois hidrogênios, e mais esses dois, e tem mais, tá? Esses aqui são os principais, beleza? Muito fácil. Esse tipo de classificação, essa primeira é a mais fácil que tem. Por que eu estou mostrando? Porque a partir do momento que você aprende o que é um hidrácido e o que é um oxiácido, você tem as condições de descobrir se ele é forte ou fraco, de dar a nomenclatura, porque tudo que a gente for fazer daqui para frente para ácidos vai depender dessa primeira classificação, beleza? Oxiácidos, então, são aqueles ácidos que têm o oxigênio na sua composição. Pode ser que apareça só um ácido, só um átomo de oxigênio, né? Pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 3 ou 4. Normalmente, os átomos de oxigênio acabam sendo até mais abundantes do que os de hidrogênio nessa fórmula. Tá? Mas lembrando que a definição, quem define de fato isso aqui é um ácido, é a presença do hidrogênio. Eu não disse que basta ter hidrogênio. A água, por exemplo, tem hidrogênio, mas ela não é um ácido, porque ela não se encaixa na definição, tá certo? Muito bem, exemplos, ácido sulfúrico, um dos ácidos mais importantes também, ácido nítrico, que eu já mostrei, e assim por diante, vai seguindo. Primeira classificação tá dada.